Glórias a Deus, irmãos, que bom que você está aqui hoje conosco nesse culto online. E esta semana, na próxima semana, nós só teremos culto online. E a partir do dia 27 de setembro, retomaremos as nossas atividades normais e presenciais. Amém? Glórias a Deus, abaixe a sua cabeça, vamos orar colocando esse culto, essa ministração da palavra diante do Senhor, pedindo a bênção dEle. Feche teus olhos. Pai amado, nós bendizemos e exaltamos o Teu santo nome, Tu és o nosso Deus. Pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, nos ensina, ministra aos nossos corações, trata conosco segundo a Tua palavra e que possamos ser abençoados nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é pessoas como eu e você. Essa semana eu estava lendo um artigo escrito por um psiquiatra e ele estava dizendo que nesse período de quarentena, dessa doença aí do coronavírus, a quantidade de pessoas que apareceram com depressão, pessoas com desejo de suicídio, pessoas desanimadas, abatidas, com problemas domésticos tem aumentado de uma forma significativa. Então eu queria, através da palavra, te mostrar que pessoas como nós também existiram na Bíblia. No livro de Jó, no capítulo 4, abre comigo Jó capítulo 4, no verso 3. O que o texto ele fala? Um amigo de Jó, conversando com ele, chamando a atenção dele, falando assim: eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. O que estava acontecendo com Jó? Jó havia passado por uma luta tremenda na sua vida. Seus filhos morreram, ele perdeu o seu gado, e ele estava agora doente. A Bíblia diz que o seu corpo estava cheio de feridas. Então, pelo que o texto nos mostra, Jó era um homem motivador, ele ajudava os outros, ele trazia palavras que fortaleciam a alma e o emocional daqueles que estavam abatidos. Mas então, quando ele passou por uma luta, ele mesmo ficou abatido. Então é isso que o texto fala, um amigo dele questionando: Jó, você sempre fortaleceu os fracos, e agora você, passando por luta, se encontra nessa situação. Eu queria te mostrar alguns exemplos bíblicos de homens tremendos de Deus, profetas tremendos de Deus, que também passaram por lutas como nós passamos, e veja a reação deles e depois como Deus tratou com cada um. No livro de 1 Reis, vamos até lá? 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, no capítulo 19, mostra uma passagem a respeito do profeta Elias. Elias foi um homem tremendo, usado por Deus. Ele orou, caiu fogo do céu. Ele pediu que não chovesse durante 3 anos e meio, não choveu. Depois ele pediu para que a chuva voltasse, voltou a chover. Era um homem de uma intimidade e de uma autoridade profética tremenda. No entanto, num momento da vida dele, ele foi ameaçado e perseguido. Então, olha o que aconteceu. 1 Reis 19, no verso 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou o seu moço. Ele tinha um ajudante, deixou o ajudante e seguiu viagem sozinho. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Então se consegue imaginar um profeta tremendamente usado por Deus, um homem com intimidade com Deus, que ouvia a voz de Deus, e por conta de uma luta, de uma perseguição, ele fica com medo. Então ele se esconde e ele diz assim: Senhor, eu quero morrer.
Elias tinha os seus altos e baixos emocionais, mas Deus ele vinha e tratava com ele. Na sequência do texto diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Deus mandou um anjo para ir lá acordá-lo. Na sequência do texto, ele levanta, come e volta para dormir. O anjo vai lá, acorda ele de novo e fala: acorda, Elias, que ainda tem um caminho pela frente. Ele estava abatido, desanimado, já estava entregando os pontos, e ele disse: só me resta morrer, porque não sou melhor do que os meus pais, já fiz o que eu tinha que fazer, já exerci meu ministério profético, para mim já chega. E assim Elias foi se esconder numa caverna. Nós temos outro exemplo que está no livro de Jonas. Vamos até lá? Jonas, no capítulo 4. Qual é a história de Jonas? Deus pede para que aquele homem, aquele profeta, vá até a cidade de Nínive e ali pregue o arrependimento. Nínive era uma cidade, era uma nação, era um povo inimigo do povo aonde Jonas morava. Os ninivitas tinham atacado, eles tinham feito guerra contra o povo hebreu. Dessa forma, Jonas não tinha nenhum apreço a eles. Mas Deus diz: vai até lá e prega para eles. Jonas fica muito bravo. E ali, estando bravo, ele tenta fugir, tem toda aquela história, ele cai no mar, o peixe o come, depois ele é vomitado na praia. Então ele sim obedece agora a Deus, vai até Nínive. Chega em Nínive, ele prega para aquelas pessoas e diz: arrependam-se, porque senão Deus vai subverter a cidade. E ali sobe no monte e ele vai descansar. Então, capítulo 4, no verso 6, Jonas senta-se, fica embaixo de uma árvore, de um pequeno arbusto que Deus havia feito nascer ali para ele se cobrir do sol. Estava muito quente, muito calor. Verso 6 diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto, do calor, né? Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Foi lá, ficou debaixo da sombra, olhando de cima do monte, vendo o que ia acontecer com a cidade. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. A planta morreu. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, ou seja, aquele bafo quente, né? Passou ali naquele lugar. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então você consegue imaginar? Jonas está ali, debaixo da sombra, a árvore morre, vem o sol, aquele calor, e ele fala: é melhor que eu morra, eu quero morrer. Deus vai lá e conversa com Jonas. Diz assim, verso 9: então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira só por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Então a resposta de Jonas para Deus: é razoável sim, que eu esteja muito bravo, porque a planta se secou, eu estou debaixo desse sol, o sol queimando a minha cabeça, é razoável até a morte, é melhor que eu morra mesmo? Jonas era um homem instável emocionalmente, tinha os seus altos e baixos. Uma hora ficou feliz porque a planta lhe fez sombra, outra hora queria morrer porque não tinha mais a sombra da planta. Da mesma forma que Elias queria morrer, dormiu, e o anjo o acordou e falou: Elias, acorda e come. E ele acordou, comeu e voltou para dormir, porque o desejo dele era morrer. São pessoas como eu e você, que temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades. Muitas vezes pensamos em desanimar, talvez até em desistir, mas Deus vem sempre para conversar conosco e para nos trazer uma palavra de ânimo. Agora eu queria que você abrisse no livro de Números. Eu quero te mostrar outro personagem, Moisés. Moisés passou um período de uma luta muito difícil. Você lembra que Deus chama Moisés e fala para que ele tirasse o povo do Egito e levasse para a terra de Canaã?
Moisés tinha 80 anos de idade e ele sai do Egito com 3 milhões de pessoas, ou mais. Chegando no deserto, a caminho, o povo começa a reclamar, murmurar, blasfema contra ele, blasfema contra Deus. Eles dizem: melhor é se nós estivéssemos lá no Egito. Lá no Egito pelo menos tinha pepino para comer, e aqui vamos morrer de sede, morrer de fome. O pessoal só reclamando, e Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, tinha mandado as 10 pragas no Egito. Eles conheciam os milagres e maravilhas de Deus, no entanto o povo só murmurava, só reclamava, só enxergava o aspecto negativo das situações e não enxergava o aspecto positivo. Uma hora Moisés ele se cansa disso, e olha o que Moisés fala com Deus. Números 11, no verso 14, diz assim: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. E eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Isso aqui é Moisés falando com Deus. Deus, esse fardo está muito pesado, carregar esse povo todo até a terra prometida, esse povo chato que só reclama, que só murmura, que fala mal do Senhor, que não te reconhece como Deus, que tenta me agredir. Aí Moisés fala: mata-me de uma vez, eu te peço. Você consegue compreender que Moisés, esse legislador, esse homem tremendo de Deus, está pedindo para morrer? Como Elias fez, como Jonas fez, agora é Moisés na mesma situação. Por quê? Porque quando o abatimento vem ao coração, vem um sentimento de desistência, vem o sentimento de: para tudo por aqui, para mim já deu, já chega. Só que Deus tinha um tratar também com a vida de Moisés. Então Deus fala: Moisés, olha, eu estou entendendo a tua situação, eu estou vendo como tem sido difícil, por isso separa 70 líderes, e desses 70 líderes você vai orar com eles, e eu vou tirar da unção que está sobre você, vou repartir da mesma unção que está sobre você com estes 70 anciãos, 70 líderes, e eles vão te ajudar a carregar o peso, vão julgar o povo e vão ajudar nas questões que você tiver com a nação de Israel. Então ali Deus alivia o fardo de Moisés, mas ele também passou pela mesma situação, desejando morrer. Ele achava que não conseguiria cumprir o chamado, cumprir a missão, não conseguiria executar o seu trabalho. Você há de convir comigo que quando a pessoa chega nessa situação, ela já está emocionalmente derrotada. Só que Deus, ele pega a pessoa derrotada e coloca novamente um fôlego de vida, um fôlego de ânimo, da motivação que vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. E Davi, no livro de Salmo, capítulo 42, vamos até lá. Salmo 42, nós lemos a seguinte passagem no verso 11: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Por que Davi estava falando porque está abatida, ó minha alma? Davi, ele foi um guerreiro, mas trabalhando ali no exército de Saul, Saul teve por inimigo, e Saul era o seu sogro, e o seu sogro tentou matá-lo algumas vezes, e o perseguiu algumas vezes. Davi, sendo casado com a filha do rei, teve que morar em cavernas, teve que ser um fugitivo. Davi fez guerra contra os filisteus. A vida de Davi foi bem confusa, bem turbulenta. Quando ele morava numa determinada cidade, em Ziclag, o inimigo veio, raptou sua esposa, raptou seus filhos. Os filhos e as mulheres dos soldados foram raptados. Davi era um homem que buscava fazer a vontade de Deus.
No entanto, ele passou por muitas lutas. Num dado momento, ele confessou: Senhor, a minha alma está batida. Mas olha que tremendo, ele fala para si mesmo: porque está abatida, ó minha alma, confia em Deus, porque eu ainda o glorificarei. Isso que é um coração voltado para Deus, um coração que olha para o Senhor como seu escudo e proteção. Mas ele estava com a alma abatida. A alma são sentimentos, a alma são pensamentos. Muitas vezes Satanás coloca sofismas nas mentes das pessoas, e por causa disso a alma fica abatida. Mas Davi falou: espera em Deus, porque ainda o glorificarei. Aleluia! Meu irmão, você que está me assistindo, se a tua alma está batida por algum motivo, olha para Deus, confia em Deus, porque ainda hoje você vai glorificar ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Agora eu quero te convidar a abrir no livro de 2 Coríntios. Vamos até lá, Novo Testamento. 2 Coríntios, no capítulo 1. E é um texto onde o apóstolo Paulo está falando com a igreja. O apóstolo Paulo, ele foi um missionário, pregou por toda a região ali da Macedônia, região da Turquia, fundou muitas igrejas, mas também foi preso, foi perseguido, tentaram matá-lo algumas vezes. Ele passou por naufrágios, foi picado por uma cobra venenosa. Num dado momento da vida, Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 1, no verso 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então ele está falando: olha, eu quero que vocês entendam o tamanho da tribulação que nós passamos, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Que Paulo está dizendo, nós ficamos desesperados, achamos que íamos morrer. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita aos mortos. Olha o que Paulo está dizendo. Eu quero que vocês entendam o tamanho da luta que nós passamos na Ásia, porque nós já estávamos desesperados até a morte, pensando que íamos morrer, mas já com sentença de morte, confiávamos no Deus que ressuscita. Olha o nível da conversa de Paulo. Ele estava dizendo o seguinte: para mim já tinha acabado, eu já estava morto. Só que não foi o que Deus quis. Ainda que ele pensasse que tudo tinha acabado na vida dele, Deus ainda tinha um caminho para seguir, Deus ainda tinha um propósito na vida dele. Glórias a Deus por isso. Mas Paulo, o homem que escreveu as cartas para várias igrejas, as epístolas paulinas que nós lemos hoje, de instrução, motivacionais. Lembra de Paulo falando com Timóteo, seu filho ministerial, e ele dizia para que Timóteo não tivesse medo, não desanimasse, mas que ele reavivasse o dom que estava sobre a vida dele, que foi recebido através da imposição de mãos. Timóteo estava desanimado e abatido, e tinha parado o ministério, e Paulo disse: não faça isso, mas se fortifica, lembra da tua mãe, da tua avó, da tua mãe Eunice, da tua avó Lloyd, pensa nelas, elas nunca desistiram, você também não vai desistir. Aleluia! Paulo foi um motivador, mas um dia na vida ele pensou: vou morrer. Muitas pessoas passam por lutas tremendas e ficam desanimadas, mas existe um Deus que anima os corações, e esse mesmo Deus que estava lá com esses homens da Bíblia, é Ele quem está hoje falando contigo. Aleluia! No livro de Salmo, capítulo 34, vamos até lá rapidinho, Salmo 34, no verso 19, veja só o que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia! Vamos repetir isso? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Você é justo, não é?
você tem Jesus no teu coração, o Senhor vai te livrar de todas as tuas aflições. Creia nisso, porque está escrito na palavra do Senhor. Glórias a Deus. E como que terminou a vida desses homens? Elias, Jonas, Moisés, Davi, Paulo? Eu quero te mostrar agora. Eles passaram momentos aonde pediram a morte, pensaram que ia morrer. Elias pediu a morte porque estava com medo. Jonas pediu a morte porque estava com raiva dos ninivitas e do sol sobre a sua cabeça. Moisés pediu a morte por desânimo e decepção, pela falta de reconhecimento do seu chamado ministério, que o povo tratava mal. A decepção fez com que ele tentasse desistir. Paulo pensou na morte pela luta e perseguição. Mas olha só no livro de 2 Reis, no capítulo 2, o que aconteceu com Elias? 2 Reis, no capítulo 2 e no verso 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aleluia! Elias foi arrebatado. O homem que outrora estava pedindo para morrer, porque não aguentava mais, agora Deus o arrebata. Elias nem passou pela morte, mas o Senhor o tomou para si. Aleluia! O fim que Deus tinha preparado para ele era bem diferente do que ele mesmo pensava de si. E era um profeta, era um homem de Deus, era um homem de revelação, era um homem de intimidade com Deus, mas era um homem como eu e você. Talvez você esteja pensando, eu sou fiel a Deus, eu busco fazer a vontade do Senhor, tenho fugido do pecado, tenho orado, tenho buscado ser fiel, mas por que a minha alma está abatida? Então o Senhor, Ele vem e fala assim, eu tenho um propósito, um fim, um destino muito melhor do que esse que você imagina. O Senhor é aquele que motiva as nossas almas. E no livro de Jonas, ou sobre o profeta Jonas, no livro de Mateus, vamos até lá, Mateus, no capítulo 12, existe uma menção honrosa sobre a vida de Jonas. Mateus capítulo 12, no verso 41, olha só o que diz: ninivitas se levantarão no juízo, está falando do juízo final, lá no final da história, né? Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. O que o texto está dizendo no livro de Mateus? Está fazendo uma menção honrosa a Jonas. Por quê? Porque na pregação de Jonas, a cidade de Nínive todinha se converteu. O testemunho da vida de Jonas fez com que uma cidade se convertesse. Aleluia, glórias a Deus. Jonas estava em Nínive pedindo para morrer, com raiva, e no entanto, através da pregação dele, toda uma cidade estava se convertendo, a ponto de, no livro de Mateus, isso ser citado, que lá no juízo final, lá no final da história, os salvos que moravam em Nínive, eles vão se levantar para participar do julgamento final. Só que eles estão salvos graças à pregação de Jonas. Aleluia! E Moisés? Em Números, no capítulo 12, fala sobre Moisés. Vamos até lá? Números 12, no verso 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha que coisa tremenda. Antes Moisés estava pedindo para morrer, porque ele não aguentava mais aquele povo o ofendendo. Agora a Bíblia diz que Moisés, ele se tornara o homem mais manso da terra. E como é que é uma pessoa mansa? Ela é paciente, é longânima, ela não se ira facilmente, não se irrita facilmente, ela é mansa,
ela tem um coração muito mais complacente com as situações. Deus transformou o coração de Moisés, de um homem antes irritado e desanimado, para um homem tranquilo e manso. Aleluia! Deus é poderoso para transformar qualquer situação da nossa alma. Se você tem passado momentos de estresse, de irritação, momentos de ira, ore a Deus e fala: Senhor, da mesma maneira que o Senhor tratou com Moisés e ele se tornou manso, eu quero que o meu coração também fique manso. Ministra no meu coração, trata da minha alma, coloca da mansidão do Senhor dentro de mim, em nome de Jesus. E Davi? O que aconteceu com Davi? Qual foi a menção bíblica a respeito dele? Atos capítulo 13. Vamos até lá? Atos capítulo 13, no verso 22, diz assim: e tendo tirado a este, Saul, uma referência a Saul, tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Glórias a Deus. Então, o mesmo Davi que foi perseguido e tentaram matá-lo, o mesmo Davi que chegou a pecar, mas se arrependeu, e que disse: Senhor, minha alma está abatida, mas eu confio em Ti, eu ainda Te glorificarei. Deus diz assim, que tirou Saul do reinado e colocou a Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e que faria toda a sua vontade. Aleluia. Mesmo com o coração abatido, com a alma abatida, Davi tinha o coração inclinado para Deus. Quando temos o coração inclinado para Deus, então nós fazemos a vontade dele. Ainda que você esteja abatido, continue inclinado para Deus, continue fazendo a sua vontade, a vontade do Senhor, e no final você vai glorificar a Deus pelos feitos que Ele fará na tua vida. Aleluia! E o apóstolo Paulo, como a Bíblia fala sobre ele no final, 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, olha só o que diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, outrora dizendo: nós ficamos desesperados a ponto de morte, a ponto de morrer, já estávamos com a sentença de morte, acreditando no Deus que ressuscita, ou seja, estávamos praticamente mortos. No entanto, não era isso que Deus queria para ele. E no final, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você vai combater o bom combate, você vai ser vitorioso no seu combate, você vai correr a sua carreira cristã, você vai chegar ao fim, ao alvo, que é Cristo, no propósito que Deus tem para a sua vida. Você não vai desanimar, você não vai desistir, você não vai morrer no meio do caminho. Você vai combater o bom combate, vai completar a carreira, vai guardar a fé. Aleluia, assim vai ser com você, da mesma maneira como foi com o apóstolo Paulo. Agora, meu irmão, eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Da mesma maneira que Deus arrebatou Elias, Deus vai arrebatar você também, entenda? O que é um arrebatamento? É quando Deus tira uma pessoa do mundo e o leva para o seu reino, que em nome de Jesus o Senhor te arrebate, Ele te tire do mundo, tudo aquilo que tem do mundo na tua vida, no teu coração, na tua alma, tudo aquilo que o mundo lançou em você para te prender, dentro de um sentimento de depressão, frustração, dentro de um sentimento de derrota, dentro de um sentimento que esse caos social tem causado, que você não faça parte dessa estatística, como eu li daquele psiquiatra dizendo que a estatística da depressão tem aumentado de forma assustadora, mas não, você é servo de Deus, você é um servo e uma serva do Senhor, filhos de Deus abençoados, guardados pelo Senhor. O teu coração está guardado nas mãos do Senhor, a tua mente está coberta com o sangue de Cristo, o capacete do Senhor, a armadura de Deus está sobre a tua vida, os dardos inflamados do maligno não vão
bombardear o teu coração e te sucumbir. Pelo contrário, você está protegido pelo Senhor em nome de Jesus. Então o Senhor ele te arrebata desse mundo confuso e te guarda no seio dele, no reino dele. Que assim seja em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração, meu irmão, minha irmã. Se você tem passado angústias de alma, se você tem passado por tristezas de coração e esse período tem te deixado aflito ou aflita, o Espírito Santo de Deus vai ministrar em você agora. O Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar no teu coração e tudo aquilo que o inimigo colocou na tua alma, na tua mente, vai ser tratado agora pelo Senhor em nome de Jesus. Sentimentos de tristeza, de abatimento, de derrota, fazem parte da vida de todo ser humano, inclusive dos profetas de Deus. A diferença entre as outras pessoas e os servos de Deus é que nós temos um Senhor que cuida e trata das nossas situações. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, eu coloco a minha vida e a de cada irmão que está me ouvindo, e o Senhor conhece, o Senhor sonda os corações, o Senhor sabe qual é a dificuldade, a luta, qual é a aflição, se estão passando ou não por problemas e questões de alma. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, ministra no coração de cada um agora. Toda seta do inferno, todo dardo do maligno, todo sofisma que o inimigo tem colocado na cabeça do povo para trazer um desânimo, um abatimento, eu repreendo e expulso em nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a tua paz, a alegria do Senhor, a alegria que excede todo entendimento, que a motivação e o renovo do Senhor venha sobre o coração de cada um agora, em nome de Jesus, e sejamos reanimados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, e que vinho novo venha sobre a vida de cada um. Mas não queremos vinho novo em odres velhos. Faz-nos, Pai, odres novos, para que possamos receber os vinhos novos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que o teu coração saia hoje renovado pelo poder da palavra do Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu gostaria de ler um texto que está no livro de Joel, no capítulo 2, no verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, no vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Há uma promessa sobre as nossas vidas, amém? O Senhor está sobre a minha casa, está sobre a tua casa. Mas para isso, como diz em Malaquias, precisamos ser fiéis a um princípio que zela a palavra de Deus, que é o princípio dos dízimos e ofertas. Quando Deus fala, roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? E Deus fala, nos dízimos e nas ofertas.
Queridos, eu quero te convidar nessa hora a dizimar e ofertar. Enquanto estamos num culto que é online, você tem aí o acesso à internet. Aqui embaixo tem a conta da igreja, façam a transferência, ore, peça a Deus, Deus, o que é que eu posso estar colocando diante do teu altar? Dízimos, você sabe, são 10%, mas a oferta, ela é generosa, ela é diante de Deus, algo que vai trazer para você uma colheita. E em nome de Jesus, que o livro de Joel seja verdade na tua vida, que verdadeiramente você possa comer a abundância da terra, que verdadeiramente as eiras se encham, que a tua casa seja uma casa cheia das bênçãos do Senhor. E como diz no livro de Malaquias, o próprio Deus repreende o devorador, que todo gafanhoto, todo aquele que está ali tentando minar as suas finanças, seja repreendido. Todo demônio que tenta trazer falta de saúde, seja repreendido em nome de Jesus. Eu quero orar nesta hora. Você que entendeu essa palavra, você que assimilou como uma palavra profética, medita nessa palavra, Joel 2, e saiba que o Senhor é contigo, amém? Fecha os teus olhos. Pai querido e amado, quero colocar diante de ti cada um que está se dispondo a ofertar e a dizimar. Deus, em nome de Jesus, que eles possam viver o que diz a tua palavra, viver o sobrenatural, as misericórdias se renovando a cada manhã, o extraordinário do Senhor nas finanças, na saúde, na alegria no lar, na paz. Pai, em nome de Jesus, já te louvamos porque sabemos em quem temos crido, sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, recordando que dia 27 de setembro retornaremos com uma grande festa ao nosso Deus. Acompanhe nas redes sociais, tanto Facebook como YouTube, e eu quero te abençoar, que essa semana seja repleta da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus.